Graça e paz. Que bom ter você mais uma vez aqui. Estamos fazendo meditações devocionais a respeito das verdades essenciais do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre os profetas de Deus. Os profetas do Antigo Testamento foram pessoas que receberam um chamado único de Deus e que receberam suas mensagens de maneira sobrenatural, as quais deveriam transmitir a nós. Deus transmitiu sua palavra através dos lábios e dos escritos dos profetas. A profecia envolvia predição do futuro, pré-anunciamento de algo, e a proclamação e exortação atuais da palavra de Deus, anunciar a palavra. Os profetas eram revestidos de tal maneira pelo Espírito Santo que suas palavras eram palavras de Deus. Por isso, as mensagens proféticas geralmente eram prefaciadas com a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Os profetas foram os reformadores da religião de Israel. Chamavam o povo de volta à adoração pura e à obediência ao Eterno. Embora os profetas fossem críticos quanto à maneira como a adoração dos israelitas frequentemente se degenerava num mero ritual, eles não condenavam nem atacavam as formas originais de adoração que Deus havia dado ao seu povo. Os profetas não eram revolucionários, nem anarquistas religiosos. Sua tarefa era purificar, não destruir, reformar, não substituir o culto em Israel. Os profetas também se preocupavam profundamente com a justiça social e a integridade. Eles eram a consciência da nação, chamando o povo ao arrependimento. Também funcionavam como promotores legais da aliança de Deus. Eles intimavam a nação por ter violado os termos da aliança com Deus. Os profetas falavam com a autoridade divina, porque Deus os chamava especificamente para serem seu porta-vozes. Não herdavam sua função, nem eram eleitos para exercê-la. O chamado imediato de Deus, juntamente com o poder do Espírito Santo, contribuíam ou constituíam as credenciais dos profetas. Os falsos profetas foram um problema constante em Israel. Ao invés de proferir os oráculos de Deus, transmitiam seus próprios sonhos e opiniões, dizendo ao povo somente o que este queria ouvir. Os verdadeiros profetas frequentemente eram severamente perseguidos e rejeitados por seus contemporâneos por se recusarem a comprometer a proclamação de todo o conselho de Deus. Geralmente, os livros dos profetas são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa distinção não se refere à maior ou menor importância dos profetas, mas ao volume dos seus escritos canônicos. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados de profetas maiores, porque escreveram mais, enquanto que Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são referidos como os profetas menores, porque seus livros são bem menores. Os apóstolos do Novo Testamento possuíam muitas das características dos profetas do Antigo Testamento. Os apóstolos e os profetas juntos são considerados como o fundamento da igreja. Os profetas do Antigo Testamento, aprendemos, foram agentes de uma revelação divina. Concluímos também que a profecia envolvia pré-anúncio e anúncio. Os profetas foram os reformadores do culto
e da vida dos israelitas. Somente aqueles chamados diretamente por Deus tinham autoridade para serem seus profetas. Os falsos profetas, estes expressavam suas próprias opiniões e falavam o que o povo queria ouvir. Profetas maiores e menores são designados assim, de acordo com o volume e não pela importância dos seus escritos. Inspiração é Deus, o autor supremo, autores humanos e a escritura. Deus em primeiro, seguidamente, porque Deus é o autor supremo, aí você tem os autores ou escritores humanos e a escritura. Que nós possamos viver um tempo profético, que se levantem os homens e mulheres que são profetas de Deus, chamados para serem a consciência da igreja, a consciência das cidades, a consciência das famílias, a consciência das nações. Que Deus te abençoe nesse tempo profético, em nome de Jesus.